Teste. Funcionando. Boa noite. Não, boa noite não. Olá, meninos e meninas que farão recuperação da matéria de língua portuguesa. Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos continuar a nossa disciplina, né, de variação linguística. Esse é o conteúdo que nós estamos vendo, para que vocês façam a provinha de recuperação. Nós já tivemos a aula 1, e na aula 1 nós falamos sobre o que é a variação linguística, quais são os tipos existentes, por que ela acontece. A gente falou sobre ela ser um fenômeno linguístico, né? E se você não se lembra dessas coisas, dá uma olhadinha de novo naquela aula. Hoje, nós vamos continuar falando de variação linguística, nossa aula 2. E hoje, nós vamos tratar de um assunto importante que nós já falamos um pouquinho só na aula passada, mas nós vamos continuar, que é o preconceito linguístico. Um assunto muito importante em relação à variação linguística, né? E nós precisamos conversar um pouquinho mais, matéria da prova de vocês. Então, bora lá? Bom, o preconceito linguístico, o surgimento do preconceito linguístico, se a gente for parar para analisar, a gente não encontra uma data específica do surgimento dele. Por quê? Porque ele vem a partir do uso da língua. O preconceito linguístico existe quando a língua é utilizada. Então, se a gente parar para pensar, ele existe desde quando nós começamos a utilizar a língua, né? A linguagem verbal. É como se fosse o bullying. O bullying sempre existiu, mas a gente só foi dar nome a ele há pouco tempo. Preconceito linguístico também, ele sempre existiu, desde quando nós começamos a usar a língua. Mas nós fomos nomear isso há pouco tempo. Inclusive, na academia, né, a gente tem um linguista muito renomado, que é o Marcos Banho, que fala bastante sobre o preconceito linguístico, ele que começou com esse debate, né? Então, aqui diz, uma análise do termo preconceito linguístico sugere que sua origem pode ter acontecido no uso da própria língua. Isso quer dizer que a partir do uso, né, da interação verbal que existe entre um escritor e um leitor ou um falante e um ouvinte. E aí você deve estar se perguntando, mas por que é que esse preconceito existe, que esse tipo de preconceito existe? Bom, como a maioria dos preconceitos, né, a gente sabe que esse preconceito existe, às vezes por ignorância, ou seja, por falta de conhecimento das outras pessoas, que não conhecem a vida que o outro leva, né? Às vezes a pessoa que não fala da maneira que nós vemos como correta, e nós já vimos, né, que esse sentido de correto não existe. Existe, na verdade, um ambiente adequado para cada situação, um tipo de linguagem adequada a cada situação. Então, às vezes, a gente não conhece a outra pessoa, se ela tem escolaridade, se ela não tem, e aí acaba acontecendo uma zombaria pela maneira como ela fala. Às vezes, simplesmente porque nós não aceitamos o outro, né? Tudo que é diferente, a gente fica com desconfiança, enfim.
Então, às vezes, o seu colega fala de um jeito diferente e você zomba dele porque ele fala daquela maneira, você está cometendo preconceito linguístico, beleza? Então, esse preconceito existe por pura ignorância das pessoas que não conseguem entender aquele contexto, por que aquela pessoa fala daquele jeito. Por exemplo, em Cuiabá, é natural que as pessoas troquem o L pelo R em palavras como bicicleta, falando bicicleta, falando flor no lugar de flor. Isso não quer dizer que essas pessoas estão erradas. Na verdade, esse é uma herança, né, dos povos das regiões ribeirinhas que falavam assim, pelo contato com povos de outros idiomas. Então, não é errado. Na verdade, é uma herança linguística, né? Uma variação histórica que aconteceu. Mas, por desconhecimento, como eu disse, ignorância, as pessoas acabam achando que é errado e zombam. Não é bem isso que acontece. Bom, quando que o preconceito linguístico acontece? Eu trouxe aqui essa obra, né, que como eu disse, de um renomado linguista, cientista da linguagem, Marcos Banho. A obra se chama Preconceito Linguístico, que é como se faz. Para quem tem mais interesse, né, no assunto, dá uma aprofundada. Eu trouxe esse livro para mostrar de onde que sai todo esse conhecimento a respeito do preconceito linguístico. Sai dessa obra aí. Essa galera, essa família que está na capa, são os sogros e a filha, né, os sogros do escritor e hoje, né, a esposa dele, quando era criança, e mostra, ele disse que, ele fala no livro, né, que essas pessoas, elas não falam da maneira formal, e justamente por isso ele quis retratá-las, né, ali na capa do livro. Ele até faz uma homenagem a eles no livro. Veja, nesse livro a gente consegue perceber que quando é que o preconceito linguístico acontece? Quando você sente a necessidade de corrigir alguém de maneira ofensiva. Isso pode acontecer por parte de colegas, isso pode acontecer por parte de professores. Então, quando alguém corrige o outro de maneira que ele se sinta ofendido, isso é preconceito linguístico. A gente tem que ter um cuidado ao falar da fala do outro, tá? Ele também acontece quando há zombaria, no momento em que alguém fala. Vamos supor que a pessoa tem dificuldade em conhecer algumas palavras e ela, ao invés de falar problema, fala problema e todo mundo começa a fazer piadinha. Bom, isso também é preconceito linguístico, tá bom? E a discriminação pela forma como o outro se comunica. Às vezes uma pessoa fala de maneira mais formal e o outro fala de maneira menos formal, ou seja, informal. Lembrando que o conceito de formal e informal, nós já vimos na aula anterior. Se você se esqueceu, dá uma relembrada lá. Então, alguém que fala de maneira formal é tratada diferente, é tratada com mais cuidado do que uma pessoa que fala de maneira informal. A gente não pode fazer acepção de pessoas pela maneira como essas pessoas falam, porque a gente diz que existem inteligências múltiplas. Então, pode ser que a pessoa não seja uma boa comunicadora, mas não quer dizer que ela não tenha inteligência. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de tratamento. Como é que a gente faz para combater o preconceito linguístico? Eu trouxe aqui uma fala dessa professora, que diz assim: escrever corretamente a língua portuguesa não é sinônimo de inteligência. Inteligência é saber respeitar as variações linguísticas, ou seja, saber respeitar as várias formas da língua e ter jogo de cintura para se comunicar com qualquer pessoa em qualquer situação. Então, você é do tipo de pessoa que consegue falar de uma maneira mais formal quando é necessário e falar de uma maneira informal também quando é necessário, então você sim é um bom comunicador. O bom comunicador, ele sabe o tipo de linguagem que deve ser usada em cada ambiente. Não é a mesma linguagem em todos os ambientes, beleza?
E a pergunta que eu faço aqui é: como combater o preconceito linguístico? Bom, primeiro lugar, a gente precisa pensar em conscientização. Quem é que vai conscientizar os outros a respeito desse tipo de preconceito? A escola deve conscientizar, como nós estamos fazendo agora, nessa aula. Eu tenho certeza que a partir dessa aula você vai pensar 2, 3 vezes antes de corrigir alguém e você vai pensar por que aquela pessoa fala daquele jeito, ou você vai se posicionar quando alguém sofrer esse tipo de preconceito. A gente também precisa da conscientização da família. Não adianta nada eu, como professor, ensinar você, sendo que a família não ajuda também nesse sentido, né? E da mídia. A mídia também precisa debater mais esse assunto para que as pessoas fiquem informadas. Muitas pessoas ainda nem conhecem esse tipo de preconceito, acham que é algo natural, que não tem problema nenhum fazer. E também a adequação linguística. O que é o conhecimento da adequação linguística? É saber, como eu já disse, que existe um tipo de linguagem para cada situação, ou seja, que você deve se adequar a cada situação em relação à linguagem. Se precisar falar com alguém que seja mais simples, você vai usar uma linguagem mais simples. Mas se você precisar falar com alguém de maneira mais formal, como em uma entrevista de emprego, você também sabe falar de maneira mais formal. Bom, na aula que vem, nós vamos resolver alguns exercícios para fazer uma breve revisão para preparar você para a prova de maneira mais prática, né? A gente vai sair da teoria, que foram temas da primeira e segunda aula, né? E na próxima aula a gente vai para a prática, nós vamos fazer exercícios. Então não perca a aula 3, essa foi a nossa aula 2. Um abraço e até a próxima!